Bom dia, estamos aqui no último domingo de setembro e estamos encerrando também, né, essa revista que nós iniciamos lá no início do ano, que o tema geral é Vida com Deus. E hoje nós vamos repor uma aula que ficou pelo caminho aí, nós vamos falar um pouquinho, a professora é a Marilena. Vamos orar para a gente começar a nossa aula, pedindo a direção de Deus, pedindo cuidado de Deus sobre as nossas vidas e que a palavra dele, o Espírito dele fale aos nossos corações. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela tua graça, cuidado, amor, pela tua vida em nós a cada dia, e pedimos, Deus, que o Senhor possa nos conduzir, ó Pai, a cada instante. Nesse momento, Deus, pedimos a tua bênção sobre essa aula, sobre a vida da Marilena, ó Pai, que irá conduzir essa aula, que o Senhor, ó Pai, possa nos conduzir, ó Pai, que a tua palavra possa falar ao nosso coração, nos renovar nesta manhã, Deus, e que juntos cresçamos em aprender a Tua palavra e colocar em prática aquilo que o Senhor fala em nosso coração. Seja, Pai, com todos nós nesse momento e abençoa aqueles que acompanharão posteriormente também, falando a cada coração. Nós oramos agradecidos e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém e amém. Marilena, fique à vontade, uma boa aula. Obrigada. Eu cumprimento quem está aqui no ao vivo, e quem vai assistir depois, a qualquer momento, com a graça e a paz de Jesus. E para começar, hoje eu vou fazer uma pergunta para a Dona Rosa. Vamos começar com a senhora, Dona Rosa. Mas a gente vai colocar o Valdo numa situação, vamos ver. Dona Rosa, alguma vez a senhora falou uma coisa para o Valdo e ele não confiou na senhora? Ele não acreditou? Teve alguma situação assim? Eu acredito que não. Ah, tenha dó, então ele era muito bonzinho. Ah, sempre foi. Ah, achei que eu ia colocar ele numa fria, mas não consegui, então. Não. Então ele era obediente? Ele era obediente, sempre foi, sempre acatou o que eu falei. Muito bom. Vamos ver agora a Claudineia. Obrigada, Dona Rosa. Nada. Claudineia, teve alguma vez que você falou alguma coisa para os seus filhos e eles não acreditaram em você ou eles não obedeceram? O Gustavo, às vezes, me confrontava. Ele queria... tudo tinha que ser o porquê, e eu tinha que justificar qualquer coisa que eu falasse. Por mais simples que fosse, ele queria um motivo, a justificativa. O Gustavo, ele me confrontou algumas vezes. Mas isso na adolescência. Tá, compreensível. Pastor, o Heitor ainda é pequeno, mas ele já teve alguma situação assim com ele? Ou ele acredita em tudo que o senhor fala? Ele está na fase agora de começar a perguntar os porquês também. Seja de uma coisa... Heitor, tem que colocar isso aqui no lugar. Por quê? Essa semana na segunda-feira, normalmente de manhã, a gente dá uma organizada na casa lá e ele vai para a escola. E aí tinha um chinelo da Dani que estava no quarto do lado lá. Falei, Heitor, pega o chinelo da mamãe lá e traz aqui pro papai. Não foi eu que deixei, foi a mamãe que deixou. Ela pega a hora que ela chegar. Como assim? Esse tá esperto já. Aí eu falei assim, não, todo mundo colabora com a casa aqui, todo mundo ajuda todo mundo. Aí ele foi lá, pegou e trouxe, mas ele tá nessa fase de começar a perguntar o motivo que ele tem que fazer alguma coisa, ou por que ele tem que fazer. Legal, pastor, obrigada. A Claudineia falou da adolescência, né, do Gustavo. Eu me lembro que a minha irmã era rebelde na adolescência. Ela levantava, acordava de muito mau humor, a gente não podia nem olhar para ela assim, que ela ficava brava. E chegava domingo de manhã, a gente ia à igreja, e a minha mãe já falava para ela, nós vamos à igreja. Ela falava assim, eu não quero ir na igreja. Não, você vai na igreja. E ficava aquela discussão. Daí ela levantava brava e ia para o quarto trocar de roupa. Quando ela voltava de mini saia. É lógico que a mini saia daquela época não era a mini saia de hoje, né? Era uma mini saia mais comportada, assim, no meio da perna, mais ou menos. Ela voltava de mini saia, minha mãe olhava,
E antes da minha mãe falar qualquer coisa, ela dizia assim: se é para ir na igreja, eu vou assim. Daí a minha mãe dava uma bufada e falava: deixa ela então. É melhor ir de mini saia do que não ir. Então ela colocou uma condição, né, para ela ir. E no fim ela ia, e foi muito bom. Hoje ela é uma benção de pessoa, foi uma fase que passou. A gente sabe que a adolescência é assim mesmo, né? Eles testam, eles desafiam os limites. Mas por que eu estou perguntando isso? Porque nós vamos ver uma situação um pouco parecida nesse estudo de hoje. O título do estudo é Olhar para o Mundo com Fé. E o texto bíblico que é utilizado como base é o capítulo 13 do livro de Números. Como ele é um capítulo longo, eu não vou lê-lo inteiro, vou destacar alguns versículos, mas antes eu quero fazer uma contextualização, principalmente sobre o livro de Números. O livro de Números é o quarto livro da Bíblia. Ele está dentro daquele conjunto chamado Pentateuco, que foi escrito por Moisés. E, historicamente, ele é a continuação do livro de Êxodo. Então, ele continua a história lá de Êxodo, contando, falando sobre o povo de Israel que tinha saído do Egito. Esse povo saiu do Egito e ele saiu com a promessa de Deus que era para ir para a terra de Canaã. Deus tinha prometido essa terra lá em Gênesis, né? Começa lá atrás para Abraão. Depois ele prometeu para Moisés em dois momentos, Êxodo 3:8 e Deuteronômio 1:8. Deus fala de novo dessa terra que ele tinha prometido para o povo de Israel. Mas o povo de Israel sai do Egito, que tinha sido uma situação ruim, desagradável, e quando eles saem de lá, de uma situação ruim, chega no deserto, por pior que fosse, estava melhor do que no Egito. Então, o que acontece? O povo se acomoda. Já aconteceu alguma vez isso com vocês? De viver uma situação assim, tensa, ou que não seja muito boa, e daí, quando passa, a gente dá aquela respirada, fala, nossa, agora eu preciso descansar. O povo de Israel estava passando por essa situação. E a gente sabe que a promessa de Deus está lá, mas o povo tinha que ir em busca, o povo tinha que se movimentar, tinha que ir para frente. Já tinham se passado uns 38 anos e o povo continuava ali, no mesmo lugar. Eu acho que, muitas vezes, até na nossa época, hoje em dia, acontece esse tipo de coisa. A gente fica acomodado onde a gente está. A gente não vai atrás da promessa de Deus, a gente não tem um objetivo, a gente não tem um sonho. E o povo de Israel estava desse jeito, estava anestesiado ali, parado. Até que Deus falou assim, meu Deus do céu, até quando vai ficar nesse marasmo? Deus vai lá e cobra Moisés, tem que falar com o povo aí, tem que ir para frente, tem que ir lá tomar posse da terra, né? Daí, eu esqueci de falar quando eu estava falando do Pentateuco, o livro de Deuteronômio, ele é um tipo de uma síntese dos 4 primeiros. Então, o capítulo 13 de Números, ele aparece uma síntese dele no capítulo 1 de Deuteronômio, nos versos de 20 a 25. E lá ele conta que foi assim que aconteceu. Quando Moisés fala com o povo, olha, a gente precisa avançar, precisa ir para a terra de Canaã, que Deus prometeu para a gente. Algumas pessoas vêm falar com Moisés e falam assim, olha, eu acho que a gente precisaria ir lá conhecer a terra, para ver como que é o povo, para ver por que cidade a gente deve chegar, que caminho a gente deve fazer, ver se a terra é boa, esse tipo de coisa. Daí Moisés pensou, falou assim, bom,
Não sei, acho que não tem problema, acho que é uma boa ideia essa. É lógico que Deus ouviu tudo isso, e Deus permitiu essa situação. Aqui eu quero fazer um destaque, né? A gente sempre fala da vontade perfeita de Deus, mas às vezes Deus permite que a gente realize a vontade da gente. E esse foi um caso. Então, era uma vontade permissiva de Deus, não era vontade perfeita. Porque a vontade perfeita, Deus, Moisés ainda escreve assim, no versículo de Deuteronômio 1:21, diz assim: Eis que o Senhor, teu Deus, te colocou esta terra diante de ti, como tinha sido a promessa. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assuste. Então, qual que era a ordem de Deus? Essa daqui é uma ordem, né? Porque Deus falou assim: vá lá, sobe e possua a terra. Possuir quer dizer tomar uma atitude, fazer uma ação. E o povo estava parado. A terra não viria até eles. Eram eles que tinham que se movimentar, né? A terra não anda. Quem tem que andar são as pessoas. E eles estavam parados ali. Daí eles falaram, ó, vamos lá olhar a terra. E Moisés fala, acho que é uma boa ideia. E Deus fala assim, tudo bem, vai, vocês querem olhar? Eu já prometi, eu falei que a terra é de vocês, mas se vocês querem olhar, podem ir. Então, Deus deixou que eles fossem. Por isso, em Números 13:1, diz assim, disse o Senhor a Moisés, envia homens que espiem a terra de Canaã. Eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Se a gente lê esse versículo isoladamente, dá a impressão que foi Deus que falou para eles irem lá. Só que existe todo um contexto antes de chegar aqui, por isso que eu quis contar para vocês. Que quando fala assim que Deus mandou, era porque o povo falou que queria. Deus falou, então vai lá, peguem 12 homens, porque eles falaram que queriam ir, mas eles não tinham uma ordem. E aqui Deus está dando uma organização. Ele fala, então peguem os filhos, Deus explica e depois Moisés também vai explicar que eram 12 pessoas, tal. Então, por que Deus deu essa... Ele não daria essa ordem se não tivesse partido dos homens, das pessoas de lá. Porque ele já tinha prometido a terra. Ele não precisava falar, olha, vai lá ver o que eu vou dar para você. Ele já tinha falado, vai lá. E o povo, daí se organiza, pega lá um de cada tribo. Moisés dá orientação para eles, do que eles têm que ir lá buscar. E eles vão embora. Eles vão para lá. Canaã era muito grande. Eu sou péssima de geografia. Por mais que eu olhe esses mapas daquela época, eu fico meio confusa. Mas a extensão dela era de 300 quilômetros. Quer dizer, é muita terra. 300 quilômetros é ida e volta de São Paulo, aqui de Piracicaba. Piracicaba, São Paulo, são 150 quilômetros. Quer dizer, seria o dobro disso, a extensão de Canaã. E eles iam lá para ver o que tinha nessa terra. E Moisés falou, tragam frutas de lá para nós vermos. Bom, o pessoal vai e volta depois de 40 dias. Vejam que interessante. Eles foram, eles fizeram a pesquisa lá de como era, e demoraram 40 dias para fazer isso. Em alguns lugares, eu li que a pé, da onde o povo de Israel estava, até chegar na terra de Canaã, levariam 11 dias. Olha que loucura. E o povo estava parado lá no mesmo lugar há 38 anos, quase 40. Sendo que em 11 dias, eles podiam, quando eles saíram do Egito, eles podiam ter chegado já na terra.
às vezes a gente fala assim, quando for da vontade de Deus, vai acontecer. Mas Deus já tinha falado para eles, a terra é de vocês. Sai do Egito e vai para lá. Eles obedeceram? Não, eles ficaram acomodados. Às vezes a gente também não ouve a voz de Deus. E às vezes a gente ouve e não obedece. Então, esse texto dá um pouco, alguns itens para que a gente possa pensar nessa situação. Bom, eles voltaram e eles trouxeram cachos de uva, trouxeram romãs e figos. E daí eles relataram assim, no versículo 27. Fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto dela. Então, esse é o fruto dela, eles apresentaram as uvas, os romãs e os figos. Quando eles falam verdadeiramente mana leite e mel, o que dá para a gente entender? Que eles estavam duvidando de Deus. E quando eles falam verdadeiramente, falam assim, olha, Deus falou a verdade, realmente a terra é muito boa. Vejam que coisa feia, né? O Valdo nunca fez isso com a mãe dele. É um exemplo, assim, muito bom. Ele estaria como Josué e Caleb aqui. Mas o povo de Israel, de uma forma geral, embora eles falam realmente a terra é boa, eles colocaram verdadeiramente aí. Querendo dizer assim, ó, passou pela minha cabeça que era mentira isso. E que o Canaã era aqui onde eu já estava, sei lá, tinha de tudo pensando lá. Apesar deles terem falado essa questão de que a terra era boa, logo depois o pessoal começou a colocar os defeitos na terra. Então eles começaram a dizer assim, olha, a terra é boa, mas as cidades são grandes e são muito fortificadas. A gente não tem como entrar lá. E daí teve um outro item, que eles falavam assim, lá tem gigante, e nós somos como gafanhotos perto deles. Essa questão aqui, quando eles falam assim, nós somos como gafanhotos, o que é? Significa que eles estão olhando para si próprios a partir da opinião do outro, a partir do olhar do outro. Ele só é gafanhoto para o gigante. E então, ele estava considerando a opinião do outro. Isso a gente não pode fazer, a gente não pode olhar para o tamanho do obstáculo. Davi é um bom exemplo nesse caso. Ele não teve medo do Golias, ele enfrentou o Golias, porque ele sabia que a força dele vinha de Deus. Aqui a gente tem uma situação oposta. O povo, diante dos homens que eram bem altos, se viram como gafanhotos. Eles mesmos se diminuíram. Então, eles não estavam acreditando nem na capacidade própria deles e nem na capacidade de Deus. Tem uma outra situação. Quando eles começam a falar sobre isso, eles estavam apresentando o relatório para quem? Para Moisés e para todo o povo que estava lá. Então, imaginem assim, primeiro fala, olha, a terra mana leite e mel, e depois eles falam, mas as cidades são grandes, são fortificadas, tem gigante, nós somos como gafanhotos. O que o povo gosta mais? De ponto positivo ou de ponto negativo? Do que é uma desgraça ou do que é uma graça? Se a gente olhar hoje o mundo, né, aqui, na época que nós vivemos, o que dá audiência para as mídias, para a TV, que dá ibope, é notícia ruim, é desgraça. Então, a gente pega um jornal na televisão, faz muito tempo que eu não assisto, mas a gente pega, é só notícia ruim, não tem notícia boa. Sem contar aqueles programas polêmicos que fica mostrando gente que levou tiro, gente que foi atropelado, gente que não sei o que tem. Meu Deus do céu, e eles têm audiência. Tem um monte de gente assistindo aquilo. É a força da narrativa que vai sendo imposta
para as pessoas. E a narrativa negativa, a narrativa de drama, parece que chama mais a atenção das pessoas. Gera mais fofoca, né? Aquela coisa assim. Em Diadema, tem um Instagram, que eu não me lembro direito, é Diadema alguma coisa. E é muito curioso, porque ele se compondo quase todo dia imagens de câmeras que tem pelas ruas, mostrando o assaltante, mostrando o motoqueiro que bate em alguma coisa, que rouba alguma coisa de alguma loja. Isso dá Ibope. E o dia que eles colocam lá alguma coisa boa de Diadema, quase ninguém curte. Olha que coisa interessante. Então, isso que aconteceu lá não é nada assim fora de série, porque se fosse aqui com a gente, provavelmente ia acontecer a mesma coisa, né? Porque até porque apenas 2 pessoas, que eram Caleb e Josué, falaram bem da terra. Os outros todos falaram mal. Então, de 12 pessoas, 10 falam mal e 2 falam bem, em quem o povo vai acreditar? Em quem estava falando mal. E daí Caleb e Josué tentaram fazer o pessoal parar de falar mal, tentaram convencer os que estavam ouvindo que era possível ir, que Deus ia ajudá-los. E nada. O povo não queria ir para lá, estava com medo, situação parecida assim. O que a gente pode aprender dessa situação? Deus permitiu que eles fossem lá ver, para que eles mesmos caíssem numa armadilha, digamos assim, porque Deus sabia que lá tinha gigante, Deus sabia que as cidades eram fortificadas, mas Deus também falou, não temas, não tenha medo. Isso quer dizer que Deus sabia o que tinha. Eles quiseram ir ver, e daí pensaram com os olhos humanos, e não com os olhos da fé, e ficaram com medo de ir. Bom, esse é o trecho que é do capítulo 13. Né? Do capítulo 14 em diante, ele conta assim, que Deus ficou muito chateado, triste com isso que aconteceu, e falou, tudo bem, vocês estão com medo, vocês não acreditam que eu dei a terra para vocês, vocês não querem tomar posse, vocês não vão entrar lá. Ai, meu Deus, só um minutinho, gente. Então, no capítulo 14, ele narra que Deus ficou muito chateado porque as pessoas não estavam acreditando nele. Então, vamos recuperar o contexto. A lição se chama Olhar o Mundo com Fé. Os judeus não estavam olhando Canaã com fé. Eles olharam com os olhos humanos. E, além de tudo, eles esqueceram tudo que Deus já tinha feito na vida deles. Porque, se eles se lembrassem, eles não iam duvidar do que Deus poderia fazer pela frente. Ainda ontem, o pastor deu uma mensagem que ele disse assim, é importante a gente observar o que Deus já fez na nossa vida, foi com o Salmo 78. Nesse momento, os judeus não observaram, não se lembraram do que Deus já tinha feito. Esse foi um erro. Então, isso daí ajudou para que eles não olhassem com fé o que vinha pela frente. Não olhassem com fé o mundo ou Canaã. Então, faltou fé para eles. E daí Deus falou assim, tudo bem, então vocês não vão entrar em Canaã, na Terra Prometida. Todo mundo que tinha para cima de 20 anos não entrou. Só os que eram mais novos, com menos de 20 anos, Josué e Caleb. E esses entraram em Canaã. O que a gente pode pensar, o que a gente pode aprender a partir disso? Eu levantei 3 pontos.
principalmente pensando na posição de Caleb e Josué, que eles foram os que conseguiram ver com fé. O primeiro é que a gente sempre tem obstáculo na vida. Sempre. E isso é para todo mundo. Seja cristão, não seja cristão, esteja no Egito, esteja em Israel, esteja no Brasil, a gente sempre tem obstáculo. Naquele caso, os obstáculos eram as cidades muito fortificadas e os homens gigantes. Mas por que Deus já tinha falado, não temas? Porque Deus sabia que ia ser assim. Então, a gente já sabe que nós já tivemos obstáculos na vida, com certeza todos vocês tiveram, e vamos continuar tendo para frente. Mas a gente não pode chegar na frente do obstáculo e parar, congelar ou recuar. O que a gente precisa fazer? É o segundo ponto. Devemos ultrapassar os obstáculos. Foi o que Caleb, Josué e as pessoas mais novas fizeram. Foram lá e tomaram posse da promessa. Eles ultrapassaram os obstáculos. Então, sempre que a gente tem um obstáculo, a gente tem que enfrentar esse obstáculo e ultrapassar esse obstáculo. E não ficar parado. O povo estava parado lá. Ficou congelado. E daí morreu todo mundo lá. Terceiro ponto. Se nós confiamos em Deus, nós vamos ultrapassar o obstáculo. Então, primeiro, nós sempre temos obstáculos. Segundo, devemos ultrapassar. E terceiro, nós vamos vencer. Nós vamos chegar lá na promessa que Deus tem para a gente. O Davi é um bom exemplo, quando ele luta com Golias. E aqui, em Números 13, nós temos um exemplo negativo, que foi o que o povo fez. É positivo só no caso de Caleb e Josué. Se pensarmos em nós aqui, nós temos uma grande promessa de Deus, que é a vida eterna, para todos nós. Então, nós estamos caminhando aqui na vida, olhando para essa vida eterna, olhando com fé para ela. Ela é o nosso objetivo final. Mas, com certeza, para cada um de nós que estamos aqui agora ao vivo e quem está assistindo depois, Deus tem outras promessas, Deus tem outros sonhos. E daí a pergunta é, a gente está indo em frente? Ou a gente está congelado, parado, na frente do obstáculo? O povo, quando viu os gigantes e as cidades fortificadas, começaram a reclamar. E falar, não, Deus está brincando, né? Quer que a gente vá lá? Os gigantes vão matar a gente não vai conseguir entrar naquelas cidades fortificadas. Mas Deus tinha falado, não temas. E ele falou ainda 2 vezes, que aparece em Deuteronômio, não temas. E o povo ficou lá, parado. Será que isso muitas vezes não acontece com a gente? Deus aponta um caminho, aponta uma promessa, e a gente fica com medo. A gente não tem coragem de ir. Então, nós precisamos ter atitude e ir em frente, enfrentar os obstáculos. O que a gente pode concluir dessas reflexões? Que as promessas de Deus são imutáveis. Por exemplo, a vida eterna, que eu já citei. Deus não mente. E isso a gente pode ver em Hebreus 6, de 18 a 20. O povo de Israel, naquele momento que está sendo relatado no Números 13, duvidou de Deus. Achou que Deus estava mentindo ou que Deus estava brincando. Muitas vezes a gente reclama de Deus também. Em alguma situação que a gente se encontra, a gente pode reclamar. Será que Deus se agrada disso? Será que a gente deveria reclamar? Ai, estou cansada, ai, não aguento mais. Esse tipo de coisa. É Deus que renova as nossas forças. Então,
Nós precisamos ficar firmes. Isso significa olhar com fé. Ontem o pastor falou uma outra coisa interessante dessa questão, que era o terceiro ponto. Qual que era o era visualizar com fé. Visualizar as promessas. Foi um ponto que o pastor levantou ontem. O que significa isso? Que eu tenho que ficar sempre olhando para essas promessas. Não posso perdê-las de vista. Essa é a conclusão. Olhar com fé significa não olhar para as circunstâncias, não olhar para os gigantes, não olhar para a terra fortificada. Porque se Deus falou, eu vou te dar, ele vai. Mas a gente precisa tomar posse. O que significa, eu tenho que sair do lugar. Se eu ficar sentada aqui na minha cadeira, não vai acontecer nada. Eu tenho que fazer alguma coisa. Pode até ser virtual aqui, mexendo no computador, mas eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso só ficar assistindo YouTube, nada disso. Esse é um ponto. E, para finalizar, eu tenho um versículo que está em 2 Coríntios 5, 7. Visto que devemos andar por fé, e não pelo que vemos. Olha só, visto, eu estou colocando devemos aqui por conta minha, visto que devemos andar por fé, e não pelo que vemos. Principalmente nos dias de hoje, nós estamos vendo muita coisa ruim. No meu WhatsApp está tendo uma briga enorme, principalmente agora que falta uma semana para a eleição. Então, é a turma do 13, a turma do 22, e todo mundo se pegando. Eu vou dizer a verdade, eu estou super tranquila. Eu sei em quem eu vou votar, e não me importa quem vai ganhar. Porque é Deus que nos sustenta. Eu vivi desde a ditadura, já tenho 60 anos, peguei ditadura, peguei toda essa parte democrática, estou aqui. Nunca faltou nada na minha casa. E nem vai faltar. Porque quem supre é Deus. É Deus que sustenta. Eu não dependo do governo. A gente precisa pensar nesse aspecto. Que a nossa força vem de Deus. O nosso sustento vem de Deus. Deus tem uma promessa para a gente. Então, vamos confiar em Deus. Tem muitas pessoas que estão confiando no governo, que estão dependendo do governo. Não é isso, porque Deus nos falou que Ele tem a promessa para a gente. É dele que nós devemos depender. E eu disse no início que o tema do livro de Números é fé com obediência. Então, nós precisamos olhar mais para a Bíblia, nós precisamos ler mais a Bíblia, porque quando a gente lê, a gente também se recorda dessas questões, né? Ficar firme, olha, eu tenho que andar pela fé, e não pelo que eu vejo. Enfim, esse é o estudo de hoje. Eu quero abrir para vocês com uma pergunta assim. Como que é, hoje, olhar o mundo com fé? O que a gente precisa fazer em termos práticos? Estamos aqui, perto da eleição, pensando em trabalho, na vida da gente, naquilo que a gente faz todo dia. Não estou falando lá da promessa da vida eterna. Estou falando da manhã, que é segunda-feira. Dessa semana. O que a gente pode fazer que seria olhar com fé o mundo? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Eu falei aqui do ponto de vista de Números 13. E agora, hoje? Piracicaba, 25 de setembro. Daqui uma semana, eleições. Como que a gente olha com fé para toda essa situação? Vamos lá. Claudineia? Força aí. Vamos completar o álbum de figurinhas da Copa. Tudo bem. Bom, deixa eu só contar uma historinha de ontem, que talvez até ilustre um pouco. Legal. Ontem eu estava trabalhando em Campinas. E como o Bolsonaro estaria em Campinas, eu acabei indo bem cedo para a clínica, para chegar antes da motociata, né? Antes da manifestação.
Porém, eu cheguei cedo na clínica, mas já estavam as ruas todas impedidas e eu estacionei longe. Eu não pude estacionar na clínica, porque eu estava no trajeto. A clínica fica na Benjamin Constant, que é pertinho da onde estava a concentração. Aí eu peguei minha malinha com meu material, tô passando, tinha uns mendigos dormindo na rua ali perto, me falaram bom dia e Deus te abençoe. Eu retribuí, né, o bom dia, Deus te abençoe, e fui para a clínica. Quase não consegui atender, porque o som dos carros foi uma loucura, e faltaram bastante pacientes também, que eu acho que não conseguiram chegar, porque mais tarde virou uma bagunça. Mas a hora que eu acabei o atendimento, já estava tendo a dispersão do pessoal. Então, eu fui para o carro praticamente junto com com o pessoal verde e amarelo. E eu estava indo, na hora que passamos perto desses mendigos, um manifestante lá que estava de verde e amarelo perguntou para o mendigo, quem que o senhor vai votar? Ele falou assim, de mim quem cuida é só Deus. Nenhum dos dois vai me ajudar. Então, completa essa tua história. E assim, eu também não tenho esse negócio de política, não. Eu acho que se eu não... até um amigo meu colocou ontem, falando de... É um petista. Publicou lá no Instagram dele que os cristãos estão apoiando torturadores, não sei o quê, e provocando os cristãos. Eu coloquei... dificilmente eu comento. Mas nessa eu comentei, eu falei para ele assim, eu como cristã, eu tenho que estar com a minha vida certa com Deus e cuidar da minha vida, não provocar o meu irmão. Eu escrevi desse jeito porque para mim não tanto faz quem ganhar, se eu não cuidar da minha vida com Deus, não é político que vai cuidar, concordo com o que você falou. E o mendigo acho que pensa como a gente, porque foi uma situação, assim, ele podia falar qualquer coisa pro manifestante. E eu achei as palavras do mendigo sábias. Eram 3 que estavam sentados, mas foi só um que respondeu. Legal, Claudineia, acho que é bem ilustrativo o seu exemplo. E tem uma questão também, quando as pessoas falam assim do governo, que elas dependem, é querendo tirar a responsabilidade pela própria vida, né? Eu tenho que assumir minha responsabilidade pelo lugar onde eu estou, seja onde for. A culpa não é do governo. Então, acho que isso também está aí no jogo. Eu estava folheando um livro aqui agora, que eu lembrei aqui, quando a gente fala do povo de Israel e falar dessa questão, até a última frase que você falou aí, onde que a gente está, olhar com fé, o povo de Israel, ele tem alguns momentos interessantes. No início, ele vive num contexto tribal lá, né, de tribos, e ele é chamado por Deus, lá em Abraão, para ser um povo que traz luz, né, para todos os outros. Depois, quando tem a monarquia, tem os reis, ele é uma nação que é referência para todas as outras. Depois, quando ele é levado para o exílio, ele está disperso no meio do povo, mas ele continua com essa função de ser uma referência para os outros. Então, não importa se é uma tribo pequena, se eles são monarquia ou se eles estão exilados, o povo de Deus, ele vive em contraste com qualquer situação que está ao redor. Então, olhar para o mundo com fé hoje, eu penso assim, a gente tem muita, falando de questões políticas aqui, alguns anos atrás tinha muito, e ainda tem hoje, né? A gente tem que eleger um vereador aqui na cidade que é evangélico para defender a causa dos evangélicos, a gente tem que eleger um presidente, um governador, acho que se forem pessoas sábias, pessoas usadas por Deus, ótimo, mas não é para defender a gente aqui, quem os defende é Deus. E aí a gente olha para o mundo com fé, além das coisas que o nosso olho aqui está vendo hoje, sabendo que as promessas de Deus vão se cumprir e nós somos o povo escolhido por ele. Antigamente, no Antigo Testamento era Israel, mas hoje a igreja de Cristo na face da terra é o povo escolhido para viver de uma forma que contrasta com o pecado, com a corrupção que existe no mundo. Então, acho que é esse sentido que a gente tem que olhar com fé para o nosso mundo. Eu tenho as minhas preferências, tenho as minhas escolhas, o que eu gosto, o que eu não gosto, mas pensando no contexto, olhar
com fé é o seguinte: mesmo quando o que eu gosto não der certo, não estou falando de questão política aqui agora, não, mas de todas as questões, o que eu gosto não der certo, o que eu planejo não der certo, eu continuo seguro nas mãos de Deus, porque a promessa foi feita por Ele, é Ele que continua cuidando da minha vida, da minha história, e eu continuo firme até o dia que eu estarei com Ele. E aí eu acho que olhar para o mundo com fé hoje, a gente tem essa convicção. Fala assim, eu não me dirijo. Aí tem aquele cântico que a gente canta desde... A Ieda levantou a mão, a Ieda cantou muito quando era criança, né? Não olhe as circunstâncias, não, olhe o teu amor. E aí acho que é essa questão para a gente pensar, de olhar para o mundo com fé, e já passo a palavra para Ieda, já aproveitando aí. E ela já responde se ela cantou esse cântico. Você está engraçadinha. Então, eu vejo isso, né? Eu vejo assim, mesmo essa história do povo de Israel, eu vejo assim um plano de Deus tão perfeito nisso tudo, né? Embora o homem achava, né? Eu acho que a gente às vezes faz aquela história do Sissi, né? A gente se acha que nós é que estamos no controle das coisas. Não, Deus já sabia que o homem ia errar, que ele ia resmungar, que ele ia reclamar, enfim, né? E Deus foi ali, cuidando, tratando, né? Então, em todo esse período, toda a trajetória do povo de Deus, até hoje, nós, né? Deus nos permite, né? Eu digo assim, ele vai dando linha na pipa, ele vai dando linha, até uma hora que ele fala, não, chega, senão você vai se machucar, você vai voar, alguém vai te cortar, eu tenho que trazer você de volta. Então, eu acho que isso é que está a grandeza do nosso Deus, né? A grandeza do Deus que é fiel, do Deus que nos protege, do Deus que nos dirige, e o nosso papel é obedecer. Obedecer àquele que nos criou, né? Ele é o autor nosso, né? Ele fez a criatura, então, se ele fez, eu imagino que ele saiba até consertar, né? Coisa que eu não sei, mas já que ele fez, ele sabe consertar. Então, eu penso que o viver com fé no mundo de hoje, é entender que eu estou vivendo aqui, como diz o pastor, né? Não vou olhar as circunstâncias, mas eu vou crer que Deus está no controle, Ele está dirigindo a minha vida, né? Eu tenho, assim, muita certeza disso, já passamos e passo ainda hoje, né? Por muitas situações na minha vida, que às vezes eu falo assim, Deus, tu tá no controle, né? Porque eu não dou conta disso, mas eu sei que tu tá aí no controle. E porque não é uma coisa assim que a gente possa ter, né? Mesmo o povo de Israel nessa história, viveu 40 anos lá no deserto, Deus permitiu que eles vivessem, né? Ou seja, Deus quis que eles vivessem, então ficaram lá, né? Vocês querem desobedecer? Então tá bom. Vão pela cabeça de vocês, enquanto isso vocês vão dando volta. Ah, desobedeceu, dá mais uma voltinha, né? Quem sabe vocês pensam, né? Vai na cadeira do pensamento e começa a pensar sobre essas situações, né? Então, eu vejo dessa forma, né? Viver no mundo de fé, hoje, é andar com os olhos para cima, né? Aquela imagem que o pastor ontem colocou do binóculo, eu identifiquei assim, como você está olhando de longe e ver a grandeza de Deus, porque com o binóculo a gente traz o que está longe, a gente traz para perto, né? Então é a minha visão, eu sei que ele está longe, mas ao mesmo tempo pela fé, eu consigo ver ele pertinho, a ponto de quase querer tocá-lo, né? Eu lembro quando eu era criança que a gente brincava com essas coisas, a imagem se aproximava tanto que a gente ficava com a mão tentando pegar a imagem, né? Então, eu vejo mais ou menos isso, é olhar para Deus, sabendo que Ele está bem próximo, e que a gente pode realmente confiar naquilo que Ele tem, né, para a nossa vida. Sobre as eleições, eu também não discuto sobre isso. Eu, infelizmente, estou muito triste ultimamente, porque eu vejo que irmãos cristãos, ao invés de defender Deus, estão defendendo partidos, estão defendendo pessoas, e eu vejo assim, a Bíblia fala que toda autoridade é instituída por Deus. Eu vou lá, vou fazer a minha parte, vou votar.
Mas o que Deus colocar, eu vou crer que foi Deus que colocou. Seja para melhor ou seja para pior. É Deus que colocou. E eu creio nisso. Obrigada. Só não respondeu se cantava música ou não. Muito, pastor. Canto até hoje. Quando eu passo por dificuldade, eu canto até hoje. Pastor, tô E tem devolvendo até a uma palavra. mais nova. E tem até uma mais nova, que é aquela Rompendo em Fé lá. Eu amo aquela música. Ah, essa é boa também. Essa eu lembro bastante. As duas eu lembro bastante, né? As duas eu já cantei muito também. Se mais alguém tiver algum comentário, fala também, fique à vontade. Mas é isso mesmo, que Deus nos dê sabedoria para olhar com fé. Nesse tempo que a gente vive, é difícil de compreender as coisas, né? É um mundo complexo, um mundo incompreensível, né? A gente olha um monte de coisa e não compreende o porquê, não sabe explicar porquê, mas que Deus nos dê sabedoria para olharmos com fé, sabermos que Ele continua no controle de todas as coisas. E assim nós encerramos, então, a nossa revista Vida com Deus. Semana que vem nós não temos escola dominical, é o dia das nossas eleições, nós não teremos no primeiro domingo de outubro e nem no último. Hoje à noite eu vou comunicar como que vai ser a nossa continuidade. Nós nos reunimos aí no sábado passado, conversamos bastante, e agora estamos pedindo ajuda de toda a igreja, da liderança, de todos, para nós caminharmos. Então vocês vão receber as informações como que nós vamos seguir nesse final de ano. Nós vamos seguir aqui, para vocês que têm participado constantemente, nós vamos seguir aqui no online até o final do ano, planejando algumas coisas para o próximo ano. Então vamos orar agradecendo a Deus, pedindo que Ele nos dê sabedoria para olhar com fé o mundo ao nosso redor. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos pela tua graça, amor, presença, pela alegria que o Senhor nos dá ao conhecermos a tua palavra, a tua salvação que nos alcança. Nos ajuda, Pai, nesse momento que nós vivemos de uma pandemia, de situações complexas ao nosso redor, de decisões a respeito do nosso país, dos nossos estados. Nos ajuda, Pai, a olhar com fé e olhar, ó Pai, sempre para o plano perfeito do Senhor, ó Pai, e o trabalhar do Senhor que continua a cada dia, Deus. Continua, Senhor, falando aos nossos corações, através da Tua palavra, renova as nossas vidas e nos dê um domingo abençoado, Pai, nos dê um domingo debaixo da Tua graça, do Teu amor, e que a Tua palavra trabalhe em nós e através de nós. Nós te louvamos, Deus, por esse momento, por essa aula, por essa escola bíblica, e pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer a nossa foto.